Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Boa tarde, queridos, em nome de Jesus, passando aqui para te desejar uma boa tarde, amém, em nome de Jesus, passando aqui, queridos, para dar continuidade na leitura da palavra abençoada, amém, onde nós estamos fazendo a leitura do capítulo, aliás, do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, hoje será o capítulo 3, amém? Capítulo 3 e o capítulo 4. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado seja o nosso Pai amado, para sempre e sempre. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, queridos, fazer a leitura dessa palavra abençoada. Você que está acompanhando, junto comigo, a leitura da palavra, vamos mais nos aprofundar, conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, vamos começar aqui do capítulo 3. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui. A pregação de João Batista, que ela também se encontra no livro de Marcos, de Lucas, e no capítulo de João também, amém? Capítulo 3, nos diz assim a palavra do nosso Senhor. Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Lá em Isaías ele já vinha profetizando sobre o João Batista, amém? Sobre o nosso Senhor Jesus também. E este João tinha em suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era lacusta e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia, o povo de Jerusalém e o povo de Judéia, e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu de fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja joeira está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. O batismo de Jesus, versículo 13, que também se encontra em Marcos e em Lucas. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João. Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de batizar por ti, de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
glória a Deus. Capítulo 4. A tentação de Jesus, que também se encontra no livro de Marcos e no livro de Lucas. Marcos 1, Lucas 4. Amém? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus, ele respondendo ali, o diabo, Jesus falou para ele: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Levítico 11, 22. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. O diabo falando, pessoal, a palavra, né? Ele conhecia a palavra, porque ele também era do céu, né? Ele viveu um dia no céu, viveu ali ao lado de Deus. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Aí ele vai entrar com um trecho do Salmo 91. Aqui, né? O diabo vai falar a palavra. Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então Jesus vai responder, dizendo, né? Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, aqui o Satanás, o diabo, né? Satanás, o diabo, o tentador, o maligno. E disse-lhe, todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. Aqui está falando Satanás, nesse versículo 10. Aqui no versículo primeiro vai dizer assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, que são ambos a mesma pessoa, né? Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Serviram a Jesus, que estava ali 40 dias e 40 noites no jejum, enfrentando já ali o adversário das nossas almas, né? Nos ensinando, queridos, que é na palavra, que é no jejum que nós vamos vencer, né? O adversário das nossas almas, amém? Em nome de Jesus. O começo do ministério de Jesus. Aí aqui também, queridos, vai começar, antes do Senhor Jesus ele começar, dar início ao ministério dele, né? Ele passou ali por todo aquele processo, o batismo nas águas, aí veio o batismo com o Espírito Santo, né? Ele recebeu o Espírito Santo em forma de uma pomba ali sobre ele, aonde foi ouvido do céu a voz de Deus falando, né? Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Em outras traduções vai dizer em quem me agrado, em quem me alegro, né? Então aqui Jesus, aí vem o quê? Ele vai ser levado ao deserto por Deus para ser tentado. Porém, ele está ali no jejum, né? Ele está ali em oração, ele está ali se preparando para dar início ao seu ministério. E assim não deixa de ser nas nossas vidas também. Pelo menos eu, queridos, eu passei por esse processo. Eu digo agora, eu falo pelo menos porque eu passei, queridos, esse processo. Eu reconheço que esse processo que Jesus passou, eu também passei. Eu tenho certeza também que você passou por esse processo. Bem lá no início do nosso ministério, no início da minha chamada, da minha caminhada com Jesus Cristo, eu também passei por muita coisa, queridos. Quando eu me levantei
de todo o meu coração, quando eu me entreguei a Jesus Cristo de Nazaré. Veio esse processo da tentação, porque eu vim de um lugar de trevas, eu vim de um lugar, queridos, aonde eu era envolvida com muitas pessoas que estavam envolvidas ali, né, na mesma vida que eu vivia. No caso, era nas drogas, era na prostituição, era na bebida. Então, quando eu bati o pé e eu tomei a atitude de nunca mais querer aquela vida para mim, quando eu confessei Jesus lá dentro do meu coração, mesmo antes de pisar em uma congregação, que eu não tinha noção de que um dia eu ia pisar numa congregação. A minha vida com Deus, como eu sempre digo e nunca vou cansar de dizer, queridos, começou dentro de casa. Foi dentro de casa que eu tive meu encontro com Jesus Cristo. E foi dentro de casa que eu comecei a receber, né, o início da minha libertação. Então, foram mais de 10 anos ali vivendo uma vida de prostituição, uma vida de usuária de drogas, uma vida de pessoa que só vivia mesmo pelas ruas, que bebia, né, que bebia muito. Então, queridos, eu sei de onde o Senhor ele me trouxe. Então, quando eu tive esse encontro com Jesus, eu também, queridos, passei por esse processo aqui, né? Quando eu decidi que eu não queria mais aquela vida para mim, e aí eu tive um encontro com Jesus, foi quando Jesus me libertou. Eu nunca mais quis usar, eu nunca mais quis beber, eu nunca mais quis sair de casa para me prostituir. Eu decidi levar uma vida correta na presença do Senhor. Então veio aquelas pessoas que eu andava, que eu vivia, né? Elas ficavam ali me ligando, me convidando para sair, me mandando mensagem, me convidando para usar droga. Então, queridos, eu ainda falava de Jesus Cristo para elas. Eu dizia, olha, o mesmo Jesus que está me libertando, ele também pode te libertar, sai dessa, né? Então eu falava para as pessoas de Jesus, mas eu dou graças a Deus, queridos, que eu estava assim, como eu estou hoje, firmada em Jesus Cristo, porque eu resisti, queridos, a tentações. Eu resisti, assim como Jesus, ele resistiu, né? Jesus, ele era o Filho de Deus. É claro que ele tinha que resistir, porque ele veio com um propósito nessa terra. Mas eu, queridos, eu fui muito cheia de Deus, porque eu não conhecia nada, não tinha ninguém que orava comigo, nada. Eu passei 2 meses ou mais orando dentro de casa. Eu não sabia jejuar direito, mas o que eu entendia, eu fazia, eu abria ali jejum pela minha vida. Eu pedia a sabedoria de Deus na palavra, que eu não conhecia nada, 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 como eu estou conhecendo ainda, queridos. Eu não conheço muita coisa ainda, mas o que eu conheço, eu tenho aqui, queridos, compartilhado com vocês. O que eu conheço, queridos, eu já sei que é o suficiente para mim estar na presença do meu Senhor Jesus Cristo. O importante, mais de tudo, é que eu confessei como meu Senhor e Salvador, e que eu sei, queridos, que Ele veio nessa terra, que Ele andou nessa terra. E agora há pouco eu estava pensando assim, eu estava lendo ali, finalizando o livro de 1 João, e eu fiquei pensando, meu Deus, aqueles discípulos que caminharam com o Senhor aqui nessa terra. É claro, queridos, que é algo diferente. Nós cremos nele, nós não vemos ele, mas nós cremos nele. Então, imagine aqueles discípulos que andaram lado a lado com ele nessa terra, né? Então, queridos, isso é maravilhoso. Então, eu passei por esse processo. Todos nós passamos por esse processo, acredito eu, queridos, porque tudo que está aqui na palavra de Deus, queridos, nós vivemos, né? Nós passamos um dia por algo, mas antes de começar a minha jornada mesmo com Jesus, queridos, eu passei por um processo muito difícil, muito doloroso, muito complicado, mas eu entendo hoje, queridos, que era ali o Senhor mesmo me provando, era o Senhor mesmo permitindo aquelas pessoas aparecer na minha vida. Porém, o Senhor tirou muitas pessoas também de perto de mim, pessoas que o Senhor mesmo dizia para mim que elas não iam mais fazer parte do meu ciclo, queridos, elas não iam mais fazer parte da minha vida de jeito nenhum. E o Senhor falava para mim que ele ia tirar essas pessoas de perto de mim. E assim ele cumpriu com a sua palavra. O Senhor, ele vai tirar, queridos, quando ele tem um chamado na nossa vida. Vai ter pessoas que o Senhor, ele vai permitir sim,
permitiu, queridos. Queridos, pouquíssimas foram contadas na ponta do dedo. Pessoas que ficaram na minha vida quando eu me converti. Porém, a maioria o Senhor tirou. A maioria o Senhor lançou para bem longe de mim, queridos. Então, hoje eu entendo que tem pessoas que não vão mesmo caminhar do nosso lado, tem pessoas que não vão mesmo fazer parte da nossa jornada, do nosso chamado, e tem pessoas sim que o Senhor vai permitir para ficar, para ver o que Ele está fazendo nas nossas vidas, para ser um grande testemunho para essas pessoas um dia também buscarem a Ele de todo o seu coração. E assim aconteceu também, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, aqui, antes de Jesus Cristo ele começar o ministério dele, ele passou por esse processo. Ele foi levado ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo. Então, o diabo ele vem aqui, como fala aqui, né, ele conhecia a palavra, queridos. Nós temos que estar buscando a palavra do nosso Senhor. Por que nós temos que estar buscando a palavra do nosso Senhor, queridos? Porque é assim que nós vamos vencer o maligno. Vai ser na palavra, vai ser no jejum, que nós temos que jejuar sim pelas nossas vidas. Nós temos que estar apresentando ao Senhor as nossas vidas sempre. Amém? Então, o diabo ele foi aqui, né, no versículo 8, vai dizer assim: novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Olha só como é que ele vem, queridos. Assim ele também fazia comigo lá no comecinho, ele usava pessoas, né? Mas com a permissão de Deus. Jesus não foi levado ao deserto sem a permissão de Deus. Tudo, queridos, nada o Senhor, ele vai permitir nas nossas vidas sem autorização dele. Amém? Então, ele veio aqui e ofereceu para Jesus, né, o melhor do mundo, queridos, do mundo, porque aqui nós vemos que o mundo já é do maligno. Como eu também estava estudando agora 1 João, o mundo já é do maligno. Tudo que tem no mundo é do maligno, né? Então, o diabo ele vai falar aqui, né? E lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas essas coisas eu te darei se prostrado me adorares. É isso que ele quer, querido, que as pessoas o adorem, que as pessoas se prostrem. Aí ele vem com um banquete, ele vem aí com uma comida, né? Bem feita, ele vem com um prato bem feito, um prato especial, e infelizmente muitas pessoas caem nessa armadilha de Satanás. Essas pessoas olham, porque Satanás, quando ele vem, ele não vem oferecendo assim um prato de comida estragado, não. Ele não vem oferecendo um prato de comida azedo, não, queridos. Quando ele vier, ele vem preparando assim o melhor prato. Ele vai preparar o melhor banquete. Ele é astuto, ele é enganoso, ele é mentiroso. Então, é por isso que nós temos que estar dentro da palavra do nosso Senhor. É por isso que nós temos que estar pedindo sabedoria, nós temos que estar pedindo discernimento de Deus. Para que, às vezes, eu já vi testemunhos, pessoas que fizeram algo sem discernimento, achando que era de Deus. E hoje, para nossa tristeza, para a tristeza de Deus, primeiramente, que Deus ele se entristece dessas pessoas que não têm discernimento, não buscam. E aí acontece algo, né? A pessoa ali acha que é de Deus, e aí ela acaba se afastando da presença do Senhor com o tempo, e aconteceu isso com pessoas que eu soube de testemunhos. É triste, queridos. A pessoa está bem com Deus, né? A pessoa está bem fazendo a obra de Deus, e aí o inimigo ele vem, ele lança ali um banquete, aquela pessoa sem discernimento, ela acha que é de Deus, e aí quando dá, né, chega um certo tempo, aí ela vai descobrindo que não foi de Deus, que a vida dela já está destruída, a vida dela já está toda dividida, já está toda cheia de problema. E aí ela vai entender, porque Deus ele não é um Deus de confusão, queridos. Deus ele jamais vai entrar na nossa vida para destruir a nossa vida, não, queridos. Jamais ele vai fazer totalmente ao contrário. A palavra do Senhor vai dizer que quem veio para roubar, matar e destruir foi o Satanás, foi o próprio. Deus ele vem para consertar, não, queridos, ele vem para transformar. Deus ele não vem consertar nada, ele vem para transformar as nossas vidas.
tudo aquilo que estava ali, o cenário todo bagunçado, o cenário todo dividido, a família estava, o marido para um lado, a mulher para o outro, os filhos para um lado, estava desempregado. O Senhor, ele vem, queridos, transformar, ele vem dar uma vida transformada para nós que buscamos a ele de todo o nosso coração, né? E o Senhor, ele vai tirando das nossas vidas tudo aquilo que era do passado, ele vai fazendo com que a gente vá lançando para fora, porque ele quer nos trazer coisas novas, ele quer nos trazer, queridos, um cenário novo para nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Aí aqui vai ter no versículo 12, o começo do ministério de Jesus. Ora, tendo Jesus ouvido que não havia sido lançado, que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías novamente, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz resplandeceu. Quem foi essa luz que resplandeceu naqueles locais? Jesus Cristo. Né? Se você quiser se aprofundar, leia também o livro de Isaías. O livro de Isaías é uma bênção, ele vai falar também, Jesus, o próprio Jesus vai citar Isaías aqui, amém? Em nome de Jesus, você pode estar se aprofundando. Aqui nessa minha Bíblia, aqui no rodapé, essa aqui ela tem, que fica bem aqui, ó, os versículos aqui embaixo, ó. Mas eu tenho uma outra Bíblia que ela tem muito mais aqui no rodapé, que ela vai explicar muito mais. E aí você vai vendo as concordâncias, você vai lendo a palavra, o capítulo, aí você vai buscando aqui nos versículos que ficam aqui embaixo. Uns ficam no meio, outros ficam do lado, né? Então procure, quando você for comprar uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que ela não tem essas concordâncias, ela só tem mesmo ali a palavra e os hinos da harpa. Porém, eu fui adquirindo outras Bíblias com outras traduções, e aqui com o rodapé que tem esses versículos que a gente pode estar se aprofundando mais na palavra do Senhor. Amém? Conhecendo mais, porque eu vejo assim, queridos, eu conheço pessoas que elas não aceitam o Novo Testamento. E também conheço pessoas que elas ficam aí debatendo sobre o Novo e sobre o Antigo Testamento. Então, queridos, não tem como eu ficar com o Antigo Testamento e abolir o Novo Testamento. Não tem como eu ficar com o Novo Testamento e abolir o Antigo Testamento, porque os dois estão, queridos, aí entrelaçados, os dois estão se conectando, os dois são concordância um com o outro. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falar do Antigo Testamento, então eu não posso deixar, eu não posso abolir e dizer, não existe o Antigo Testamento, depois que Jesus veio ao mundo só existe o Novo Testamento. Não, queridos, são pessoas sem sabedoria, pessoas que não querem conhecer a verdade, pessoas que ficam ali sendo enganadas pelo adversário das nossas almas. Nós precisamos sim conectar, precisamos estar em constante concordância com o Antigo e com o Novo Testamento, querido. O Senhor vai nos ensinar muito através do Antigo Testamento. Amém? Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele vai citar passagens do Antigo Testamento. Então, como que o ser humano, ele quer abolir o Antigo Testamento? Ele quer dizer que não existe mais. Se o nosso Senhor Jesus mesmo, ele vai falar dos profetas que tinham no Antigo Testamento e das palavras que estão se cumprindo no Novo Testamento. Amém? Em nome de Jesus, vamos ter sabedoria na hora de estudar a palavra do Senhor. Vamos estudar os versículos que tem aqui, que são concordâncias. Vou ver aqui, aonde que Jesus está falando da terra de Zebulon, ele acabou de falar aqui no livro de Isaías. Essa aqui no rodapé, ela não vai ter, mas eu tenho uma que tem, né? Ela só vai dizer que está lá em Marcos também, mas eu tenho uma Bíblia que tem tudinho. Então, nós vamos aí, se você quiser se aprofundar na palavra do Senhor, compre assim uma Bíblia que tenha concordância, né? Uma Bíblia também, se você quiser, com outras traduções. Eu gosto de outras traduções também, porque a tradução da Ferreira Almeida, a primeira que eu obtive, que era bem antiga a tradução, tem palavras que eu tinha dificuldade para entender. Então, quando eu adquiri uma tradução mais atual, não deixando de ser a palavra do Senhor, querido, somente vai mudar aí a tradução, mas se você for buscar num dicionário,
aquela palavra difícil que eu tinha dificuldade, para uma palavra mais atual que ela vai dar na mesma palavra, amém? Em nome de Jesus. É somente uma tradução mais atual, então isso me ajudou muito a conhecer mais a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Então eu fui adquirindo outras traduções. Agora, recentemente, eu comprei uma tradução. Eu comprei essa daqui, que é a NTLH. É uma benção essa tradução. Eu gostei muito dela, queridos, muito mesmo. Mas não seja por isso, eu não vou deixar de ver outras traduções. Assim, quando eu leio a outra tradução, que eu tinha dificuldade, então eu já vou entender o que aquela passagem está me dizendo, amém? Então é assim, nós temos que buscar conhecimento, né? Então aqui no 16 diz assim: o povo que se assentava na escuridão, né, como eu disse, a luz que resplandeceu foi Jesus Cristo. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Jesus Cristo, ele começou a pregar e a dizer: eu vou te dar um carro, vem aqui, eu vou te dar uma casa, vem aqui, eu vou te dar um helicóptero, vem aqui, eu vou te dar uma lancha, vem aqui, eu vou te dar, né, um carro do ano. Claro que Jesus, queridos, ele pode nos abençoar quando ele quiser, sim. Isso não é proibido a gente receber uma bênção do Senhor. Mas a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo foi essa daqui: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E a pregação de João Batista também. Aqui no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: e dizendo quem? João Batista: arrependei-vos, pois o reino do céu tem se aproximado. Jesus Cristo está bem aí, ó. Se arrepende dos teus pecados, se arrepende dessa bebida, se arrepende dessa prostituição, se arrepende desse adultério, se arrepende. Então, Jesus Cristo, queridos, depois de João Batista, ele entra aqui com essa pregação: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Então, essa é a verdadeira pregação do Evangelho, queridos. O arrependimento do pecado. Porque quem não se arrepende dos seus pecados não herdará o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. O chamado dos primeiros discípulos, que também está em Marcos e em Lucas. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Glória a Deus. Jesus, ele vai, queridos, escolher aquelas pessoas que não tem assim, eles eram pescadores né, eles pescavam ali, queridos, peixes, mas Jesus estava fazendo uma promessa para eles quando ele os encontrou. Jesus vai falar, vamos aqui, ó. Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes, olha o que Jesus vai falar para eles: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus já estava falando aqui: segue-me, e vocês vão ganhar almas para mim. Vocês vão ser grandes pregadores da minha palavra, né? E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram, queridos. Quão maravilhoso, queridos, é quando nós reconhecemos a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos fala: vem, eu estou te chamando, eu tenho isso para a tua vida, eu tenho um chamado ministerial na tua vida, eu tenho um chamado de levita, eu tenho um chamado, tu será um pregador da minha palavra. Mas, infelizmente, queridos, muitos não têm aceitado esse chamado do Senhor. Porém, muitos aceitam, queridos, né? Muitos aceitam para a glória de Deus. Amém? E eles imediatamente deixaram suas redes, eles largaram, queridos, aquele trabalho, eles largaram tudo que tinha ali naquele momento para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. De imediato, queridos, eles largaram o trabalho, eles largaram aquela rede, porque o mais importante, queridos, era seguir o Mestre, né? E indo dali, ele viu outros dois irmãos. Mais à frente, ele viu mais dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou também.
E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai, queridos, e o seguiram. Olha só, eles dois largaram até o parente ali, largaram o seu pai, não queriam saber não, que eles foram e seguiram nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós vemos hoje, né, queridos, tantas pessoas colocando desculpa para estar na presença do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver mais lá na frente o que aconteceu na vida desses homens. Aqui, o primeiro que foi chamado Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E nós vamos ver o tanto que Deus fez na vida de Pedro, que através da vida de Pedro, muitas pessoas foram curadas, né? Tem pessoas até que foram ressuscitadas através da vida de Pedro. E lá em Atos nós vamos ver o Pentecoste, que foi através da vida de Pedro, que ele ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor Jesus Cristo, já depois da morte e a ressurreição de Jesus. Então, ele já estava se cumprindo ali o que o Senhor Jesus estava ensinando ele no caminhar daquela vida que Jesus viveu aqui na terra, né? Daquele ministério terreno que ele estava vivendo aqui, ensinando os seus discípulos do que eles iam fazer, de como eles iam agir. Jesus estava ali sendo um exemplo para eles. Eles estavam andando lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. É claro que eles não se tornaram, né, nesse meio, eles passaram muito tempo. Nós vamos ver que Jesus sempre está chamando a atenção deles, né, chamando incrédulos. O Senhor Jesus vai estar chamando a atenção deles, porque até o próprio Pedro, há pouco tempo, Jesus tinha acabado de falar que daria a chave do reino para ele, né? Então, logo em seguida, Satanás, ele tenta ali Pedro, e Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás, vai para trás. Pedro tinha acabado de receber uma bênção de Jesus ali, mas lá na frente vai acontecer essa situação. Então, tudo é um aprendizado, queridos, para as nossas vidas, né? Pedro, ele andava com Jesus, e aí tem aquela situação que ele desce do barco para andar sobre as águas. Por que ele vai afundando? Por causa da pequena fé dele, porque ele estava vivendo um processo com Jesus Cristo, assim como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aqui nessa terra passando por um processo. Nós buscamos o Senhor Jesus na palavra, que Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a verdade. Então, Pedro, né, ele estava vivendo porque Deus tinha algo grandioso lá na frente para ele. Então, ele passou por aquele processo, ele era assim uma pessoa de pequena fé. Aí o Senhor foi moldando, foi capacitando ele. Todos os discípulos, né? Porém, tinha uns que tinham, sim, mais ali um achegamento com Jesus, eram mais achegados, Jesus era mais chegado com eles. Então, nós vemos esse processo na vida de Pedro. E lá na frente nós vemos o cumprimento da palavra de Jesus sobre a vida dele. O que Jesus fez através da vida dele, né? Amém? Ministrando a grandes multidões. 23, que está também em Lucas. E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galiléia e de Decápolis e de Jerusalém, e da Judéia e de além do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui finalizo 4. Foram 25 versículos. Então, aqui, queridos, nós vemos aqui também, aqui quando João Batista, né? João Batista, ele foi enviado à frente de Jesus. João Batista, ele é um parente terreno de Jesus Cristo, né? A mãe dele é Isabel. O pai dele é Zacarias. Nós vamos ver lá no livro de Lucas, mais na frente, como foi o nascimento de João Batista, né? Quando Maria recebeu ali a mensagem do arcanjo Gabriel, que ela tinha sido agraciada. Então, Isabel também já estava grávida. Isabel também não, né? Que Maria ainda não estava.
Mas Isabel já estava grávida de João Batista. João Batista já era cheio do Espírito Santo de Deus no ventre da mãe dele. Então ele veio à frente, porque ele foi escolhido por Deus, né? Para ser ali que abriu o caminho para Jesus Cristo. Então ele veio e quando ele começou a batizar, né? A batizar as pessoas confessando os seus pecados, muitos vinham a eles. Eu vou até ler aqui nessa tradução para vocês. Aqui esse de Marcos, Mateus, cadê? Aqui, Mateus 3, eu vou ler aqui do 6 em diante, que vai dizer assim: eles confessavam, vou ler do 4, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas. Olha só nessa tradução como que João Batista vai falar para aqueles fariseus que estavam ali para criticar, para julgar João Batista. Aqueles saduceus que eram cobras, né, que eram serpentes, eram traidores, eram traiçoeiros, estavam ali para julgar, para apontar. Eles eram raça de víboras. Então, eles eram conhecedores da palavra, porém eles não obedeciam. Porém, eles achavam que era do jeito deles. Eles não criam ali no batismo, não criam em Jesus Cristo, né? Ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependam dos seus pecados. Eles não se arrependiam dos seus pecados. Eles estavam ali frente a frente com João Batista, batizando aquelas pessoas para arrependimento de pecados. Porém, eles não reconheciam que eram pecadores. Eles não reconheciam, para eles já estavam salvos, eles eram um bambambam. Eles não reconheciam que eles precisavam sim confessar e se arrepender dos seus pecados. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer também, queridos, que aquele que diz que não tem pecado, ele é um mentiroso, né? Então, ele aqui fala assim, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependam dos seus pecados e não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. A árvore representa uma pessoa que não dá fruto, queridos. Uma pessoa podre, cheia do pecado, que não se arrepende, que não confessa. Olha o que vai acontecer, né? Uma pessoa que não dá fruto, ela será cortada e jogada no fogo, quer dizer, no inferno. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. A palha também representa aquelas pessoas pecadoras que não se arrependem, que não dá um bom fruto, que não faz nada bom, queridos. Amém? Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ou seja, no inferno, queridos. Amém? Pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que não obedecem a sua palavra, pessoas que só vivem no pecado, não confessam, não se arrependem, não reconhecem que é pecador. Amém? Em nome de Jesus, nós temos que ser humildes, queridos, e reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas. Nós temos que ser, tem aquela passagem na Bíblia que vai falar sobre o publicano e o fariseu. Nós temos que ser, queridos, né, como aquele que se arrependeu, ele não tinha nem a coragem de olhar para o alto, para o céu, né, e dizer, como aquele outro dizia, ele se vangloriava, ele achava que já estava salvo. Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, né?
Enquanto o outro dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Poucas palavras, queridos, ele falou. E ele foi justificado pelo Senhor, porque ele foi sincero, né? Ele foi honesto com o Senhor e reconhecia que ele precisava do perdão de Jesus, que ele precisava de Deus, queridos, né? Enquanto aquele outro só dizia, Senhor, eu não sou, eu te dou graças porque eu não sou como esse daí pecador, porque eu te dou graças porque eu jejuo 2 vezes na semana, porque eu dou o dízimo de tudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele só estava cheio do seu eu, cheio de soberba, cheio de coisa ruim no coração dele, aí julgando o que estava do lado dele, enquanto aquele que estava ali perto dele nem sequer se aproximava no templo, né? Porque ele estava ali com aquela expressão da humildade do coração dele, confessando que ele era pecador, que ele necessitava da misericórdia e da graça de Deus. Nós precisamos ser como ele, queridos. Precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, porque o Senhor ele se agrada das pessoas que são honestas, das pessoas humildes, que elas reconhecem os seus pecados, reconhecem os seus erros. Jesus é misericordioso. Olha só, o João Batista estava falando para eles aqui, né? Se arrependam. Aquelas pessoas estavam se batizando ali na frente deles, e eles estavam lá criticando aquelas pessoas. Ao invés deles reconhecerem que eles precisavam daquele batismo de arrependimento, Jesus já estava bem ali pertinho, já estava chegando ali naquele local junto com eles. Eles não reconheceram Jesus Cristo, né? Então, queridos, que nós venhamos ter o nosso coração humilde diante de Deus. Para nossas vidas hoje, queridos, a palavra ela continua sendo a verdade, nunca vai deixar de ser. Nós precisamos reconhecer que somos, queridos, pessoas necessitadas. Lá no livro de Apocalipse vai dizer, vocês, uma daquelas igrejas que foi ali, né, o anjo foi ali levar a mensagem ao anjo da igreja, né, falou ali, vocês não sabem, elas se achavam que estavam ricas, que não precisavam mais de Deus, mas o Senhor Jesus falou, vocês não sabem, vocês são pobres, nu, miserável. Eles não tinham nada, queridos. É como eu falo aqui às vezes. Uma pessoa que diz que tem tudo, queridos, mas ela não tem uma vida com Deus, ela não tem Deus. Eu digo que ela não tem nada. Porque uma pessoa que não tem Deus, ela pode dizer, eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego bom, né? Eu viajo toda vez, eu viajo todo ano, eu faço isso, eu faço o que eu quero. Mas e aí, você tem uma vida com Deus? Porque se você não tiver, você não tem nada. Você está servindo a Satanás. O que você tem não foi Deus que te deu, foi o diabo. Porque se você está com o teu coração nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, se o teu coração está cheio de ganância, está cheio de coisa mundana, o teu coração está nas coisas desse mundo, a palavra do Senhor está lendo, você quiser estudar na sua casa, o livro de 1 João, uma bênção, de segunda, né, a primeira carta, a segunda carta, leia, que você vai receber uma palavra abençoada para a sua vida. Você vai entender um pouco mais sobre isso. A gente não se agarrar, não se abraçar nas coisas desse mundo, porque nada pertence, queridos, a nós, né? Nós temos que ter o suficiente para que nós venhamos viver. Sim, não é proibido, queridos, nós sermos abençoados por Deus, e o Senhor ele nos abençoa sim, de toda certeza, né? O Senhor ele dá para nós aquilo que nós necessitamos, né? A gente sabe que tem pessoas que nunca é conformada com o que tem. Elas sempre querem ter mais, aí quando tem mais, querem mais, quanto mais tem, mais quer ter. Então, o coração já não está mais no céu, já não está mais em Deus, está nas coisas terrenas. O diabo já entrou no coração dessa pessoa, já colocou ganância, já colocou interesse, né? Porque o Senhor, ele fala, nos ensina lá no capítulo 7, que a gente vai ler mais lá na frente, né? O Senhor, ele vai nos abençoar sim, ele sabe as nossas necessidades, ele sabe o que eu e você precisamos. Mas, Senhor, eu trabalho eu faço, né? Eu tenho esse emprego,
você ora por uma porta melhor, o Senhor vai abrir, porque o Senhor é misericordioso, Ele quer o melhor para as nossas vidas, queridos. Porém, nós temos que estar com o nosso coração guardado em Deus. Nós não precisamos deixar que o inimigo ele entre no nosso coração, para tentar. Olha só, o Judas Iscariotes, ele estava o tempo todo ali junto de Jesus, era ele que ficava com a bolsa das moedas, era ele que arrecadava ali para o ministério de Jesus, né? Então, quando o próprio Judas Iscariotes, ele roubava Jesus Cristo, ele roubava, né? Ele não tinha misericórdia daquelas pessoas que precisavam. Aquela mulher, quando quebrou aquele vaso ali, que ele falou, mas Senhor, por que ela espalhou esse perfume todo? Por que não vendeu, né, por tanto valor? Mas Jesus conheceu o coração dele, que era o diabo que já estava no coração dele. Ele queria, era porque ele queria roubar o dinheiro. Ananias e Safira, olha só o exemplo, né, que a gente aprende para nossas vidas hoje, né? O apóstolo foi ali, foram lá, venderam a propriedade, mas eles enganaram. O apóstolo estava esperando ali o dinheiro, que era para ajudar os necessitados, para ajudar o povo de Deus que estavam em necessidade. E aí eles chegaram lá, eles combinaram, antes de chegar lá diante do apóstolo, da presença de Deus, eles combinaram, olha, nós vendemos por tanto valor, mas vamos tirar aqui um pouco para nós e a gente leva só isso aqui para o apóstolo. Só, queridos, que nós temos que ter absoluta certeza que a gente pode, queridos, querer enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, queridos, ninguém engana. Deus é soberano, Deus, queridos, Ele é Espírito, Deus está em todos os lugares. Então, eles não estavam enganando o apóstolo, não, queridos. Eles estavam enganando, estavam roubando a Deus. Eles não estavam roubando ao homem. Mas ali o apóstolo Pedro, cheio de Deus, um homem cheio de discernimento, cheio do Espírito de Deus. Quando eles entraram lá, queridos, ele já sabia, né? Ele já sabia que... Eu tenho até aqui... Tá aqui... deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Eita, passei. Tá em Atos 5. Atos capítulo 5. Vamos aqui. Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor. Sabendo também sua esposa, né, e trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do valor da terra? Guardando-a não ficava para ti? Por quê? Por que tu não vendeu? Podia ter ficado para ti, mas que não mentisse, porque a palavra do Senhor vai dizer que o diabo é o pai da mentira, né? Então ele falou assim, guardando-a não ficava para ti, e após ser vendida não estava em teu próprio poder? Por que concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentistes aos homens, mas a Deus, né? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou o espírito. Ele morreu ali, queridos, imediatamente. E em seguida, os homens vão tirar o corpo dele de frente do apóstolo, dos apóstolos, e a esposa dele vai ser chamada e ela vai entrar, e o apóstolo vai perguntar para ela também. E ele vai falar, assim como o teu marido, né? Ele morreu, tu também vai morrer. E aí ela cai de imediatamente morta, queridos, porque eles estavam ali cheios, né? O coração, Satanás já tinha enchido o coração deles de mentira, de engano, para roubar a Deus, né? Então eles perderam a sua vida. Olha qual foi a consequência que eles sofreram. Eles perderam a vida porque eles enganaram a Deus. Eles roubaram a Deus. O coração deles estava no dinheiro, estava, né, cheio de mamon. Então é isso, queridos, nós temos que ter a vigilância. Eu não posso deixar Satanás tentar o meu coração, colocar ganância, colocar riquezas a ponto de um dia eu dizer para Deus, não preciso, como aquela igreja falou lá em Apocalipse. Nós somos ricos, não precisamos mais de ti, Senhor. Eu já tenho tudo, né? Mas o Senhor, vocês não sabem que vocês não passam de um pobre nu, miserável, queridos. Olha só, que duro ouvir essa palavra do Senhor Jesus Cristo.
Então, nós viemos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada a Deus. Guardar o nosso coração, queridos, das riquezas desse mundo, porque o Senhor Jesus, ele volta. E as pessoas que estão focadas somente na riqueza, somente em ser milionário, somente em ter isso, ter aquilo, esquece de Deus. Jesus volta e essa pessoa não vai, né? Jesus volta e essa pessoa ela vai para o inferno. Porque o coração está cheio de idolatria, está cheio de mentira. A palavra do Senhor vai dizer que os idólatras, os mentirosos, não vão herdar o reino de Deus. Então, nós temos sim que ter a vigilância no nosso coração. A vigilância, lendo a palavra do Senhor. Olha só, Satanás aqui, ele tentou Jesus Cristo, oferecendo para Jesus, né, ganâncias, oferecendo para Jesus Cristo, aqui como ele vai dizer, reinos, né, o mundo, os reinos do mundo e a sua glória. Ele tentou Jesus oferecendo para Jesus ali banquetes, oferecendo para Jesus reinos, né? Ainda estava oferecendo para Jesus ali todas essas coisas, ainda queria que Jesus se prostrasse e adorasse ele. E nós vemos sim que tem muitas pessoas que fazem isso, né? Nós temos sim pessoas que estão aí, mas eu tá na presença do Senhor, do Senhor Jesus, a gente passa por isso, passa por aquilo. Tem pessoas que não entendem. Quando nós entramos na presença do Senhor Jesus, que nós confessamos nosso Senhor Jesus de todo o nosso coração, uma pessoa que quer ser liberta verdadeiramente, que quer ser transformada verdadeiramente, ela vai se permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dela, para tirar dela tudo aquilo que é podre, para tirar dela tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que faz ela sofrer. Às vezes a gente não entende o processo, a gente acha, mas Deus, né? Depois que eu entrei na presença de Deus, tudo começou a ficar difícil para mim. Eu já ouvi isso, queridos, né? E cadê que a vida da pessoa é boa hoje? Não é. Não é, queridos, ninguém tem uma vida boa se não tiver Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém tem uma vida transformada se não tiver na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Essa pessoa, ela fica aí com a vida atribulada o tempo todo, enfermidade, acontecendo o tempo todo as coisas ruins na sua vida, nunca dá certo em nada, o relacionamento tá uma bagunça, é prostituição rolando, é bebida, é isso, é aquilo. Então, queridos, Jesus, ele não está bagunçando nada. Ao contrário, ele está trazendo tudo ao seu devido, colocando tudo ao seu devido lugar. Ele está transformando, mas para ele transformar, queridos, imagina só, queridos, uma casa, que você entra numa casa, uma casa toda bagunçada. Você abre a porta daquela casa e aquela casa é roupa para um lado, é sapato para o outro, aí você vai na pia, é um monte de louça, é um monte de bagunça, aquela bagunça que parece assim que está com mais de meses que aquela casa não é arrumada. O que você vai fazer? Você vai entrar e você vai organizar parte por parte, né? Você não vai organizar tudo de uma vez. Então, Jesus, ele faz assim na nossa vida. Jesus, ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Ele vai ali transformando, queridos. O que der para o Senhor consertar, ele conserta sim, né? Ele vai consertar assim. Tem pessoas, eu nasci assim, tem aquele ditado, o pau que nasce torto nunca se endireita. Antigamente, eu falava também isso, quando eu não estava na presença do Senhor. Mas eu digo para você, queridos, que esse ditado aí é um ditado falso. Né? O pau que nasce torto nunca se endireita. Nasce, queridos, ele pode nascer torto. Mas se ele buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, eu te garanto que ele é consertado sim. Porque Jesus, quando ele chega para transformar as nossas vidas. Ele chega para endireitar tudo, queridos. Ainda que nós não entendamos, ainda que a gente olhe para um lado e para o outro, mas Senhor, está acontecendo tanta coisa, eu estou orando, eu estou buscando e está acontecendo um monte de coisa, é porque o Senhor está trazendo tudo, ele está colocando tudo no seu devido lugar, ele está entrando aí com o melhor para nossas vidas, né? Ele está falando assim, te quieta, né? Calma que eu estou consertando tudo, eu estou colocando tudo no lugar. Como eu disse, ele conserta, assim como tem aquele ditado, né? O pau que nasce torto nunca se endireita. Uma pessoa que fala isso, né? Tem pessoas que se comparam a isso. Como eu dizia lá atrás, não.
Eu não aceito isso para minha vida mais hoje, queridas, porque eu fui sim endireitada pelo meu Senhor Jesus Cristo. Ah, se fui, ainda continuo sendo, porque eu estou num processo. Nós estamos em um processo, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos passando por um processo. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia que Ele nos levar daqui, nós estaremos passando por um processo, queridos. Então, o Senhor, Ele não vem mudar um cenário, Ele vem para transformar. Né? Ele vai tirar um cenário e vai colocar outro nas nossas vidas. Assim Ele fez na minha vida, queridos, e eu glorifico a Deus. Né? Se você não estiver entendendo, mas eu estou orando, desde quando eu comecei com Jesus, já está sendo tão difícil, está tão difícil, as portas estão se fechando, está acontecendo isso, calma o teu coração, porque o Senhor, Ele está preparando o melhor para você. Às vezes a gente acha que a gente está, mas eu estou nesse emprego, tá bom, tá top, tá ótimo, aí fechou a porta, de repente. É porque Deus está preparando o melhor para você. Está preparando o melhor emprego, está preparando a melhor família, a melhor esposa, o melhor esposo, a melhor faculdade, entendeu? Para que você venha ter uma vida estabilizada, né? O Senhor está preparando você, porque o Senhor lá na frente tem um propósito na tua vida. Amém? Nós, como eu disse, nós guardamos o nosso coração. Deus, Ele nos dá sim, queridos. Ele abre uma porta boa para nós. Ele nos abençoa, né? Porém, nós temos que guardar o nosso coração, né? Não deixar entrar no nosso coração mamon. Não precisamos, queridos. Não precisamos colocar os nossos olhos, né? Tem até um versículo que eu vou compartilhar com vocês também, rapidinho, que eu já vou finalizar o vídeo, já está quase para 1 hora. Eu falo mesmo, queridos, de Jesus Cristo, eu falo, que está aqui em Provérbios, nós fazemos a leitura, né, do livro de Provérbios, que está bem aqui. Olha uma oração, queridos, que eu vou compartilhar aqui com vocês assim. Provérbios 30, do versículo 7 ao 9, vai dizer assim, uma oração. 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha eu furtar e profane o nome de Deus. Olha só essa oração, queridos, né? Me dê somente o necessário, Senhor, para que eu possa viver, né? Porque se o Senhor me der muito, se o Senhor me der muita... Olha só Salomão. Salomão, ele não pediu riqueza de Deus. Ele só pediu sabedoria de Deus. Porém, o Senhor acrescentou riquezas a ele. O Senhor acrescentou muita grandeza, né? Mas nós vamos ver o que aconteceu depois com Salomão. Ele se prostituiu, ele idolatrou, ele pecou contra o Senhor, depois de Deus ter dado tantas riquezas para ele. Vai ver a história de Salomão na Bíblia. Ele começou assim, pedindo sabedoria de Deus, somente a sabedoria de Deus. O próprio Senhor Deus acrescentou a ele a riqueza, porém, com o tempo ele perdeu a visão, queridos. Ele perdeu o foco, né? Ele começou ali a ter muitas mulheres, queridos. Então, a maioria ali, queridos, tinha muitas mulheres de outras nações que o Senhor já tinha falado para eles não se casarem com elas, porque eles iriam sim se prostituir, eles iriam adorar os deuses delas. E aconteceu isso com Salomão. Salomão desobedeceu. Salomão, ele mesmo levantou templos para que elas adorassem os deuses delas e adorou junto com elas. Ele idolatrou, desagradou a Deus, porque Deus sempre vinha falando que Deus não queria que eles adorassem outros deuses, não se prostrassem diante de outros deuses. Então, tá vendo o que aconteceu com Salomão, queridos? Né? Então, aqui, olha só. Então, para que um dia eu esteja farto, eu estou farto de tudo. Aí nós vemos aquela outra passagem também, né, daquele homem que tem tudo. Ele precisou abrir outro celeiro para guardar toda aquela riqueza, porque ele falava assim, ele olhava para si mesmo e dizia, eu já tenho tudo.
Eu preciso fazer outro celeiro, porque a riqueza que ele tinha já não dava mais somente naquele lugar. Então ele vai abrir ali outro lugar para acumular mais riqueza. E ele dizia: agora eu vou dizer à minha alma, coma, beba, se divirta, curta, né? Não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais disso. Mas aí nessa passagem, o próprio Deus vai dizer na palavra, o próprio Deus vai dizer para ele: louco, né? Seu louco, tu não sabe que hoje mesmo tua alma vai ser pedida. E ele morreu, queridos. E quem ficou com as riquezas dele, né? Porque ele só pensava em si. Ele não pensava em Deus, ele não pensava em ajudar o próximo. Guardou aquelas riquezas todinha para ele. Agora eu tô rico, eu tenho tudo. Agora eu vou só ficar aqui de boa, eu vou comer, eu vou beber, eu vou curtir, né? E esqueceu de Deus, esqueceu da palavra do Senhor, esqueceu que tinha que ajudar o próximo, né? Então, o Senhor falou: seu louco, tu não sabe que hoje mesmo vão pedir a tua alma. Então ele morreu. Para onde ele foi, será, queridos? Né? Para onde que ele foi, será? Então, nós temos outro exemplo daquele jovem rico que chegou ali com Jesus, né? Estava ali ouvindo Jesus pregar as boas novas, e Jesus estava falando sobre as riquezas, e o jovem falou: mas Senhor Jesus, o Senhor estava falando para ele sobre os mandamentos, eu já tenho tudo isso, desde a minha juventude, né? Ele achava, queridos, que estava, por isso que eu digo, nós temos que nos analisar, né? Às vezes nós achamos que estamos ok, 100% na presença de Deus, mas será mesmo que estamos? O que tem dentro do nosso coração? Só o Senhor sabe. Somente propósito, jejum e oração para que nós venhamos colocar diante de Deus. Senhor, mostra-me o que tem em mim, Senhor, que está em oculto, que nem eu mesma sei. E aí, quando o Senhor ele nos traz à tona, a gente se assusta, né? Então, aquele jovem, mas Senhor, já faça tudo isso. Aí o Senhor Jesus, então tá, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí o que ele fez? Ele virou de costas e foi embora, ele não aceitou. Porque Mamon estava no coração dele. O coração dele estava cheio de riqueza. Ele não queria, queridos. Ele preferiu ficar com as riquezas dele do que com Jesus Cristo de Nazaré. Então ele triste pegou, virou e o Senhor falou o quê? É mais fácil um camelo, né, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E é isso, queridos. O Senhor nos ensina nessa tarde que nós venhamos dentro dessa palavra, aqui como João Batista ele vinha pregando: arrependei-vos dos seus pecados. Aí Jesus entrou aqui, né? A partir deste tempo Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, né? Jesus não está falando aqui, né? Jesus vai começar a pregar e a dizer: olha, vem, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um navio, eu vou te dar uma lancha, eu vou te dar um avião, eu te prometo muitas riquezas nessa terra, eu te prometo que tu vai ter o melhor dessa terra, tu vai ter casas, tu vai ter apartamento, tu vai ter prédio. Não, queridos. Jesus está falando aqui: arrependei-vos de seus pecados. Arrependam-se. Olha o que João Batista vai falar para aqueles saduceus e fariseus: arrependam-se, como eu li aqui nessa outra tradução, né? Ele vai dizer aqui: façam coisas que mostrem que vocês se arrependam dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até essas pedras que Deus pode fazer descendentes de Abraão, o machado já está posto, já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos, né, frutas boas, será cortada e jogada no fogo, né? Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo já estava bem pertinho. Então, nessa tarde, queridos, que nós venhamos para dentro da nossa vida trazer essa palavra dentro do nosso coração, nos analisar, né? Que nós não venhamos deixar Mamon entrar no nosso coração. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre venha ser o dono do nosso coração. Que nós venhamos estar com o nosso coração, né, em Deus, no reino de Deus. E não nas coisas desse mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno.
E tudo que tem no mundo é do maligno, queridos. Amém? O Senhor, Ele vai dar para nós quando nós somos humildes, sinceros. Senhor, olha essa oração que eu compartilhei com vocês, que está lá em Provérbios, capítulo 30. Me dei somente o necessário para que eu possa viver. Não me dei muito, Senhor. Não me dá riqueza, Senhor. Não me dê tanta riqueza a ponto de eu dizer, mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor, Deus? Eu já tenho tudo. Né? Não preciso mais de ti. Tem pessoas assim, queridos, na presença do Senhor, sabia? Tem pessoas assim, que Deus um dia abriu porta, que Deus um dia abençoou, Deus deu um carro, Deus deu uma moto, eu sei porque eu já vi. Né? A pessoa participava de campanhas e campanhas dentro da igreja, foi abençoado com um item, com um bem material, uma porta aberta, até uma enfermidade foi curada, essas pessoas se afastaram da presença do Senhor, depois que elas conseguiram a bênção, queridos, de Deus. Ninguém se zomba, ninguém brinca com Deus, ninguém engana Deus. Eu também deixei outro exemplo aqui de Ananias e Safira. Olha o que aconteceu com eles, porque eles foram roubar. O próprio apóstolo Pedro falou, vocês não enganaram o homem, não, vocês enganaram foi a Deus. Né? E imediatamente eles foram mortos, foram fulminados ali diante dos apóstolos. Olha o perigo. Então, não posso jamais, queridos, a pessoa que tem temor a Deus no seu coração, ela não vai entrar na presença de Deus. Senhor, abre uma porta. Senhor, está com tanto tempo que eu não trabalho. Senhor, eu tô com uma doença, tô com uma doença incurável, que o médico disse que não cura. Aí a pessoa vai, entra numa campanha, né? Ela vai fazer propósito, ela vai fazer propósito de oração, às vezes até a pastora ora junto, os irmãos oram. E aí quando a pessoa recebe a bênção, aí ela fica até ali alguns dias ainda, mas com o tempo ela vai se afastando. Né? Então, queridos, isso é muito sério. Ninguém brinca com Deus. Deus, ele está vendo tudo. Deus não dorme. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 121, Deus não dorme, não dormita. Né? As suas pálpebras estão atentas a tudo. Amém? Que nós venhamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração nessa tarde. Amém? Que nós venhamos nos analisar. A palavra de Deus fala, analise-se o homem a si mesmo. Como que eu estou? O que tem no meu coração? Será que esse mamon está dentro do meu coração? Deus, queridos, quando nós passamos a orar, a buscar a presença de Deus, Deus ele vai nos revelando o que está dentro de nós, que precisa ser liberto. Nós precisamos da libertação. O que vai nos libertar? É a palavra. Né? Jesus é a palavra, Ele que vai nos libertar. Amém? Em nome de Jesus, nessa tarde, queridos, eu compartilho essa palavra abençoada com vocês. Né? Todos nós passamos por um processo, nós estamos passando por um processo. A palavra do Senhor não nos garante aqui que todos os dias das nossas vidas nós não vamos ter aflição, não vamos passar por provações, não. E o Senhor fala assim, e no mundo tereis, né, aflições. Nós passaremos sim por provações, tribulações. É um processo, queridos. O Senhor, dentro dessas provações e tribulações, aflições, o Senhor ele nos ensina, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está nos mostrando o que tem dentro de nós, precisa ser liberto, nós precisamos buscar por libertação. O Senhor nos ensina para que lá na frente nós possamos ensinar ao nosso próximo. O Senhor está me purificando, está me lapidando, está me capacitando, para que lá na frente eu possa aconselhar uma pessoa que vai estar passando por um processo. Olha, eu passei por esse processo também, aconteceu isso comigo. E eu vou chegar ali com aquela pessoa, eu vou poder aconselhar ela, olha, eu também, né? E você vai ali com toda a sabedoria do Espírito Santo de Deus, você vai entrar ali numa conversa de repente com aquela pessoa, você vai testemunhar, e aí aquela pessoa vai ser edificada através da sua vida, através do teu testemunho. Amém? O Senhor ele vai nos ensinar, queridos, Ele vai nos ensinando a cada dia, dia após dia. O Espírito Santo de Deus é na minha e na tua vida. Amém? Então é assim que o Senhor ele faz. Ele nos ensina dentro da palavra dele. Olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo passou. Se nós formos ler os 4 evangelhos em diante, nós vamos ver tudo que Jesus passou. Né? E nós não estamos isentos também de passar.
né? Nós também vamos ter que passar, sim. Jesus, ele fala que nós vamos ser perseguidos, sim. Nós vamos ser apontados, julgados, caluniados, sim, queridos. Nós vamos ver mais lá na frente. Porém, nós que estamos em Cristo, queridos, o Senhor, ele nos guarda. O Senhor nos ensina na palavra dele. Amém? O Senhor, ele nos capacita. Tem uma parte da palavra que vai dizer assim que quando os discípulos são presos, e aí o Senhor Jesus fala para ele, olha, não se preocupem, quando vocês chegar lá no tribunal, vocês chegar na frente daquelas pessoas, dos governadores, disso e daquilo, não se preocupem. Quem vai falar por vocês é o Espírito Santo de Deus. Então, olha só, queridos, quem vai nos ensinar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ensina, queridos. Amém? Em nome de Jesus, é Ele que nos convence. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra abençoada para as nossas vidas nessa tarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E em breve eu tornarei para nós compartilharmos mais os capítulos do Evangelho de Mateus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha te guardar, que Deus venha estar te protegendo, que Deus venha estar livrando você de todo o mal. Amém? Em nome de Jesus, que Deus venha te dar livramento, que Deus venha guardar a tua vida, a tua família. Amém? Em nome de Jesus, seja grato ao nosso Senhor Jesus Cristo por queridos, cada respirar que sai de você. Seja grato ao Senhor pelo fôlego de vida, seja grato ao Senhor por cada alimento que Ele coloca na sua mesa. Se você hoje tem só um feijão, um arroz para comer, agradeça a Deus. Eu já passei muito por isso, queridos. Né? E isso não está dizendo que eu nunca mais vou passar, não, queridos, porque a gente, uma vez ou outra aqui, a gente tá na prova, mas a gente vai, queridos, vai passando e vai agradecendo e vai continuando na presença. A gente vai para a casa do Senhor, a gente ora e a gente busca, a gente faz a obra e assim a gente vai sendo sustentado pelo Senhor. O Senhor vai nos abençoando, queridos, porque Deus, ele conhece a minha e a tua necessidade. Amém? Não desista. Fique firme, persevere na oração, persevere no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é fiel para nos guardar, Ele é fiel, queridos, com aqueles que o confiam nele, com aqueles que de todo o coração são humildes a Ele. Deus se agrada dos humildes, queridos, isso o Senhor tem me ensinado, eu tenho aprendido sobre isso. É tão bom nós sermos humildes, queridos, diante da presença do Senhor. Nós reconhecemos. É tão bom a gente, eu recebi uma bênção, né? O Senhor, ele conhece a minha e a tua necessidade. O Senhor, ele sempre age naquele momento certo das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Tenham uma boa tarde, uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?